Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Votos de muita paz para todos aqueles que nos seguem nesta hora e que conosco vão estar reunidos, juntamente com os seus familiares, para nos debruçarmos mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, para compreendê-los, mas acima de tudo, para os colocarmos em prática na nossa vida, para harmonizarmos o nosso ambiente, o nosso lar. E antes de escutarmos a canção que fará essa harmonização, não esquecer de colocar a garrafa com a água ou a jarra com a água e os copos em número idêntico ao dos participantes neste Evangelho no Lar. Vamos então harmonizar o nosso ambiente com uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde os seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem perigos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém terá favores, pagamos erros e isto custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dores, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, ó Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que ao bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor, que poderá
poderá ter um porquê. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Vamos então serenar o nosso espírito. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer-lhe por mais este dia, nesta nossa existência terrestre, pelas oportunidades que nos dá de aprendizagem, de mudança, e pedir-lhe, convidá-lo para este nosso lar, para este nosso Evangelho. Foi ele que nos disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, que ele estaria conosco. Então nós temos a certeza de que Jesus estará conosco na presença dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos amparam, que nos protegem. Pedimos-te, Mestre, que nos envolvas durante este Evangelho, que possamos estar em paz, que possamos preservar essa paz dentro de nós, dentro do nosso lar. E se for permitido, que os nossos familiares e amigos que já partiram, que possam também estar conosco neste Evangelho, nesta reunião em família, em que vamos debruçar-nos sobre aquilo que nos ensinaste e que nós tardamos a compreender e a pôr em prática na nossa vida. Então fica conosco e abençoa este nosso Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 23. A incredulidade diverte-se com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é para esses e não para os orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo a concepção da terra, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas da sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade, ou, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos que são suficientes para governar bem. Tomando a sua inteligência como medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem, na possibilidade daquilo que não compreendem, quando se pronunciam, o seu julgamento é sem apelo. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano,
Não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de existir algo ao qual se sobrepõem e que os faria descer do seu pedestal. A razão por que sorriem de desdém perante o que não é do mundo visível e tangível é porque julgam possuir demasiada inteligência e muita ciência para acreditarem em coisas boas que, segundo eles, são para as pessoas simples, considerando como pobres de espírito aqueles que a levam a sério. Entretanto, apesar do que digam, entrarão como os outros no mundo invisível, que eles olham com escárnio. É lá que os seus olhos serão abertos e que reconhecerão os seus erros. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido sem simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que eles nos afastam. E isso por uma razão muito natural, que é que a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no senso do mundo e rico de qualidades morais. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeira, intitula-se Humildade. Não temas que te confundam com os pobres marginalizados da terra. Frequentemente, os orgulhosos se lhe referem como gente humilde, apontando tão somente as pessoas que devem continuar a viver à margem da sociedade. Ser humilde é refrear o orgulho que viceja dentro de ti e que te incuta ainda uma revolta que te assalta face às dificuldades da vida que não atribuis à tua responsabilidade. Toma em mãos o Evangelho e alimenta dentro de ti a compreensão, a tolerância, a solidariedade e o amor, dando em todas as circunstâncias a outra face, quando aparentes injustiças te fazem doer a alma. A humildade tudo compreende e aceita, agindo sempre no bem, ajudando a aproximar-te da perfeição, exatamente como Deus é perfeito. Fazendo-o, estarás a arrancar as ervas daninhas do orgulho que ainda permanecem escondidas em teu íntimo. Ensinamentos, explanações de Jesus, anotadas pelos evangelistas, que, sendo simples, tão simples, se tornam tão difíceis para muitos daqueles que se julgam, de facto, acima da generalidade das pessoas, das criaturas, pobres de espírito. Para Jesus, para a doutrina, são aqueles que, com humildade, com muita simplicidade, sem quase se darem a conhecer, conseguem compreender e, sobretudo, conseguem pôr em prática os seus ensinamentos. Serão esses irmãos que chegarão, de facto, ao lado lá, no seu regresso à pátria da verdade, e terão o acolhimento de muitos daqueles que hoje são os nossos guias, os nossos orientadores, os nossos protetores. Talvez muitos deles familiares, recentes ou mais remotos. Então, que saibamos nós entender pelas palavras simples do Evangelho, pelas explicações dos imortais, através dos esclarecimentos que são lidos e compreendidos mais facilmente nas leituras do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, saibamos pôr em prática esse apelo
É um apelo de Jesus. É um apelo que só de facto os simples, os humildes, os que se aceitam como pessoas de paz e de bem, só esses terão acesso à pátria da verdade. Todos lá vamos desembocar, todos lá vamos regressar, mas é evidente que cada um levará aquilo que são as contingências da sua própria ação nos dias de hoje. A sementeira, como nos dizem os espíritos, é livre, mas a colheita é obrigatória. O que quer dizer que tudo aquilo que vamos fazendo, de menos bom, de menos bem, de menos caridoso, será do lado de lá entendido como uma colheita menos boa. E teremos certamente o lugar compatível com esse procedimento, essa atitude, esse comportamento que foge daquilo que são as orientações do Senhor. Podemos todos facilmente, ouvindo e lendo, mas sobretudo ouvindo aquilo que são as explicações do Evangelho, entender melhor as mensagens que estão por trás. A palavra de Jesus, que os evangelistas nos trazem, é uma palavra em que temos que entender ou subentender o sentido espiritual que está por trás. E é esse sentido que nos pobres de espírito devemos colocar. Todos aqueles de nós que o soubermos ser, daqui para a frente, teremos certamente um regresso mais feliz à pátria da verdade, entretanto, que entretanto nos vai acontecer a todos. Muita paz. E sobre essa importante mensagem que Jesus nos diz num dos itens do Sermão da Montanha, ele nos convida a essa reflexão que nosso irmão Eugênio nos falou. Então, é essa reflexão sobre o nosso ser, sobre como nós nos colocamos diante de Deus, esse Criador supremo, justo e bondoso, que deu a cada um de nós, seus filhos, oportunidades iguais de progressão. E que Jesus, seu bem-amado Filho, trouxe e partilhou conosco a sua boa nova. E Jesus foi o nosso grande exemplo de humildade. Primeiro, o grande exemplo por reconhecer a bondade e o poder de Deus e todos os benefícios de que essa fidelidade, porque como filhos que somos de Deus, irmãos do nosso bem-amado Mestre, ele nos disse também que todos nós poderíamos ser um dia perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Nós sabemos que o maior desafio que nós, enquanto seres humanos encarnados aqui na Terra, temos, se chama o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Este é um dos sinais que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos relembram que um dos maiores vícios a serem superados para que nós possamos um dia alcançar a perfeição é limar de nós o nosso orgulho, limar de nós o nosso egoísmo. E de que maneira nós podemos nos posicionar? De que maneira podemos modificar no nosso dia a dia essas atitudes? Praticando o que Jesus nos ensinou, que é a caridade, que é o amor verdadeiro. Nós sabemos que ainda estamos muito longe desse ideal, desse mundo ideal, mas que nós podemos, com a mensagem do Evangelho do Cristo, ser transformados a cada dia. E começando por nós mesmos, porque é preciso que dentro desse progresso tão alcançado, que um dia nós cremos que a humanidade alcançará e que nosso planeta, segundo as revelações dos Espíritos, nosso planeta está num processo de transformação. E essa evolução e essa transformação começa em nós mesmos. Começa com as nossas atitudes, os nossos atos, diante de Deus e também diante de nosso irmão. E o nosso irmão mais próximo está dentro. Começa dentro da nossa própria família e também com aqueles aos quais nós partilhamos o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, o convite que Jesus nos faz é para que comecemos a conhecer a partir de nós as nossas imperfeições, reconheçamos em nós o orgulho que está intrínseco no nosso ser e que possamos a cada dia dar um passo
nessa. Porque se não conhecemos a nós, se não reconhecemos em nós essas imperfeições, nenhuma mudança acontece sem que nós possamos enxergá-la, possamos ver onde eu posso mudar, onde está a minha dificuldade, onde está a dificuldade diante de um irmão meu que tenho no trabalho, ou diante de um familiar um pouco mais difícil, e também onde está a minha dificuldade, a minha resistência em mudar, em transformar-me para o bem. Então, o convite que faz é como que podemos exercitar verdadeiramente a humildade, que é sinônimo de amor. É abnegar de nós mesmos, tirarmos de nós o orgulho e reconhecermos como o primeiro passo que existe um Criador superior a nós, que tudo sabe, que rege esse imenso universo, e que nós devemos reconhecê-lo como ser supremo. E em seguida, trabalharmos em nós para sair do nosso orgulho e do nosso foco e olhar ao nosso redor e trabalhar para que esse progresso seja, essa evolução nossa, seja carreada, seja levada junto com os outros ao nosso redor. E de que maneira podemos fazer isso, tornando-nos, praticando em nós a indulgência, a compreensão para as dificuldades e imperfeições do outro, porque nós, todos os dias, gostaríamos que também fôssemos compreendidos pelas nossas imperfeições e pelos nossos atos. E lembrar aquela máxima que Jesus nos deixa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, este convite que o Evangelho nos traz no dia de hoje é para que a busca da perfeição moral e a busca da perfeição intelectual. Quando a humanidade um dia alcançar essa perfeição moral, é quando nós um dia vamos alcançar verdadeiramente a palavra amor. E limando de nós os orgulhos, as vaidades tolas que nos impedem de enxergar a bondade, a beleza de sentimentos no irmão próximo. Então, que possamos nós, a cada dia, neste Evangelho, no dia de hoje, no nosso lar, partilhar e olhar o nosso irmão como com as belezas que cada alma, cada ser criado por Deus tem. Todos nós temos a tendência de olhar mais para o lado das imperfeições, mas todos nós também temos muitas coisas boas. Então, que possamos nós partilhar, reconhecer nossas imperfeições e partilhar a alegria e reconhecer e enxergar a bondade, a benevolência e o amor nos outros, no nosso próximo. Muita paz. Meu Deus, meu Jesus, Divino Mestre amigo, incondicional de todas as horas, de todos os momentos das nossas vidas. Te agradecemos estes momentos do Evangelho no lar, este aprendizado. Pedimos perdão também, Senhor, porque ainda muito erramos, mas sabemos que nunca desistes de nenhum de nós, por mais erros que tenhamos, por mais erros que façamos. Por isso te pedimos, Senhor, que nos ajudes a toda a humanidade a sermos melhores, a amarmos-nos uns aos outros, a sermos fraternos uns com os outros, não esperando alguma coisa em troca ou por conveniência, mas pela felicidade de amar, Senhor. Porque amando, nós também nos sentimos mais felizes, praticando a caridade, porque só assim é o amor em movimento. Nós sentimos uma felicidade que nada, nem outras coisas materiais, por enormes que sejam, no ladão. É um sentimento de uma paz interior, de uma felicidade interior que só realmente a prática da caridade nos dá a conhecer. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade sofredora, que sofrem tantos dores inenarráveis, Senhor, pela guerra,
pelas aflições, Senhor, da natureza, por tudo, dias difíceis, muitos, senhores lares com filhos que andam na droga, no álcool, na prostituição, tantos irmãos nossos, Senhor, nessas tramas da vida que a terra oferece. Ajuda-os a terem a força necessária para se afastar, Senhor, pois já lhes trazem tanta dor, tanto sofrimento nesta vida. Mas te pedimos por todos, principalmente os que estão em maior aflição, que às vezes, pedindo socorro no seu desespero da dor, pensam, Senhor, porque não conhecem a tua verdadeira lei, que os abandonaste e que Deus também os abandonou. E entram, Senhor, em revolta, em depressão, e pensam no suicídio tantas vezes. Afasta desses irmãos essa ideia, que estes possam encontrar, Senhor, que possam compreender os teus ensinamentos e que eles e todos nós os coloquemos na nossa prática diária, porque só assim, através dos pensamentos, dos nobres sentimentos e das nossas atitudes uns para com os outros, seguindo os teus ensinamentos, nós podemos encontrar, Senhor, a paz, nós podemos contribuir contigo, Divino Mestre Amigo, para que a paz se instale na terra, para que haja menos violência. Ajuda-nos a todos a arrancar de nós o orgulho, o egoísmo, Senhor, que nos traz as maiores dores, os maiores sofrimentos e traz todas as guerras, Senhor, que existem. Que a tua paz envolva todos os corações, envolva todos os lares, principalmente aqueles que mais precisarem, Senhor. Também os que se encontram doentes, nos hospitais, nas cadeias, nas ruas, por esse mundo afora. Que a tua paz, o teu alívio, a tua esperança, Senhor, entre nos seus corações e os envolva com a nossa prece também, com as nossas vibrações de amor, para que os teus mensageiros amigos possam retirar de nós e levar por onde for preciso. Mas ainda te pedimos, Senhor, misericórdia para com todos esses irmãos que fomentam as guerras, Senhor, que fomentam as discórdias, as vinganças, que é o egoísmo que os conduz a isso, o orgulho, e é pensarem também muitos deles que um dia tudo isto acaba e morre, como muitos dizem, morre o corpo, morre a peçonha, mas não é assim, porque Deus é amor e a vida continua e temos nas nossas mãos, todos nós, a possibilidade de construir um futuro melhor para nós próprios, porque passou, já não podemos voltar atrás. Agora que nos preocupemos com o nosso presente, com o nosso futuro. Que assim seja, Senhor, fica com todos nós. Página 33. Vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo
não mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho não há, é só um feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho não há, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. É agora a altura para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade magnetizou para que possa ajudar cada um de nós, cada um dos nossos corpos físicos. Lembramos que amanhã estaremos de volta novamente da nossa associação pelas 20 horas com mais uma palestra e que na sexta-feira, no mesmo horário, voltamos a estar junto de vós, também com mais uma transmissão em direto da nossa associação. Desejamos a todos um bom resto de dia, de noite, consoante a hora e o local, e que Jesus nos abençoe a todos.